Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e se você chegou até esse vídeo aqui, mas ainda não é inscrito, vou convidar você para dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, se inscrever, já deixa seu like. Nós moramos aqui no Japão e aqui eu compartilho um pouco da nossa experiência, a gente fala sobre mercado, trabalho, curiosidades, enfim. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês, gente, o que mudou, como estão nossas expectativas agora que nós completamos 3 meses de trabalho na fábrica. Então, ontem, dia 30 de junho, nós completamos esses 3 meses. E assim, quando a gente estava na primeira semana de trabalho, a gente gravou um vídeo e eu vou deixar o link aqui na descrição, também vai aparecer no card aqui em cima. Nós contamos em detalhes como é a fábrica que a gente trabalha. Só que tinha uma semana que a gente estava trabalhando lá. Então, hoje eu quero falar para vocês, dentro desses 3 meses, o que mudou. Eu vou começar falando sobre as nossas funções lá dentro. O que mudou foi que dentro dessa fábrica que a gente trabalha, ela é separada por alguns setores, mas dentro do setor que a gente trabalha, basicamente você tem que saber fazer de tudo. A única coisa que a gente não faz lá é operar máquinas, tá? Então no nosso setor é mais ali a parte de inspeção e expedição, a gente não trabalha com o maquinário em si. Então assim, o que mudou? Eles ensinaram a gente a fazer várias outras funções. Minha função principal continua sendo a inspeção, que aqui a gente chama de Kensa. Então eu continuo fazendo Kensa, tá? É minha principal. Mas além do Kensa, eu preciso fazer a parte de embalar o produto. Eu contei pra vocês que eu mexia mais com umas pecinhas de soro hospitalar, né? E uma tampa, mas agora não, gente. Eu faço tudo, eu inspeciono vários tipos de tampinha de shampoo, potinho de creme grande. Então, assim, outra coisa que essa semana, inclusive, me colocaram pra aprender outra coisa lá, que era o que eu mais temia, que é esteira. É uma esteira, gente, que ela roda ali, ó, sem parar. E você precisa ser bem rápido. Mas, como nós estamos trabalhando lá há 3 meses, eu já considero que eu tô bem mais rápida no meu trabalho, fazendo meu trabalho. Então, a gente acaba se adaptando um pouco mais rápido às coisas novas que a gente aprende. Então, assim, eu acredito que nessa parte da função foi o que mais mudou dentro desses 3 meses, né? E, assim, sobre o cansaço físico, que a gente sentia demais, assim, nas primeiras semanas, eu confesso pra vocês que muitas vezes eu pensei em desistir. Eu acho que é natural, muitas pessoas sentem isso, porque, assim, nós não estamos acostumados a trabalhar tão pesado. Eu, pelo menos, assim, não estava acostumada, né? Acho que não é novidade pra ninguém que quando você começa numa fábrica aqui, seu corpo, acho que você usa o seu limite ali da capacidade. Então, nos primeiros dias, eu confesso que eu tive muita vontade de desistir, mas com o passar das semanas, as semanas vão passando e você também vai se sentindo um pouco mais confortável em fazer o trabalho, você não faz com tanto medo, a gente vai se adaptando, o corpo vai se acostumando. É claro, a gente ainda fica muito cansado. E vai chegando quinta, sexta, né, Lê? Uhum. Quarta pra sexta. Sim, de quarta-feira em diante, vai acumulando ali o cansaço da semana, a gente fica só o pó da rabiola no final da semana. Eu não vou dizer, a gente não sente dor mais, nossa, tô ótima. Não, gente, é lógico, a gente fica exausto. Visto que a gente faz 11 horas por dia. Nós fazemos as 8 horas e mais 3 horas extras todos os dias. Então é inevitável, a gente fica cansado. Mas o nosso trabalho, ele no geral, ele não é um trabalho pesado, né? É leve no sentido de, assim, peso físico mesmo, que tem que carregar. De quilos. E não é tão corrido, né? Assim, igual você começou essa função essa semana, que é bem corrido. Então,
assim, comparado a outros tipos de serviço que tem aqui, no geral não é tão corrido porque não tem aquela pressão da esteira passando e você tem que fazer muito rápido, né? A não ser essa função da Manu. Mas o que cansa mesmo são as longas horas, né? Tipo, a gente sai muito cedo de casa e volta muito tarde. Então, todas essas horas fora e é sem parar, a gente não fica um minuto parado. É isso que cansa, é isso que vai acumulando na semana. Sim, então vai somando tudo e é óbvio, a gente fica cansado. Mas eu sinto que a gente vai acostumando com o cansaço. Aí, assim, com exceção de quando você aprende algo novo, igual eu tô aprendendo essa semana, lá por quarta-feira dessa semana, eu tava sentindo como se eu tivesse acabado de começar a trabalhar na fábrica. Meu corpo doía até o fio do meu cabelo. Mas aí ontem, que foi sexta-feira, eu já sinto que eu tava bem mais ágil pra fazer, eu já tava me sentindo bem mais confortável. Então, sobre as funções, é isso, né? O cansaço físico, etc. É claro que não tem como eu falar, gente, não sinto dor mais. Mas a gente vai se acostumando. Com relação, assim, a gente fazer amizades dentro da fábrica, isso, infelizmente, não é uma coisa que acontece muito lá. Eu já expliquei pra vocês também no outro vídeo. A fábrica que a gente trabalha não tem brasileiros, praticamente. Tinha um casal de brasileiros lá, muito querido. Só que eles acabaram saindo. Aí até entrou uma brasileira nova, né, esse mês lá, mas também não é do nosso setor. A gente tem mais contato com 2 filipinas lá dentro. Elas são queridas demais, gente, assim, ensinam muito pra gente. Tem muita paciência. Muita paciência, elas são demais, assim. Foi acho que Deus que colocou aquelas 2 lá no nosso caminho, porque ia ser muito difícil pra mim se elas não estivessem lá. Por quê? Elas são nossas tradutoras, né? Elas conseguem falar japonês e inglês. Então, quando os nossos chefes, que no caso só falam japonês, eles falam algo e a gente não entende, elas conseguem ir traduzindo pra gente, assim. Então, ajuda bastante. Além de que elas são ótimas, estão sempre ajudando mesmo, assim. Essa semana, elas que me treinaram. As pessoas lá dentro, como eu falei pra vocês já, elas tratam a gente muito bem, todo mundo é super de boa lá. Nunca senti que fui tratada com rispidez ou algo do tipo. Um ponto que eu quero falar também pra vocês é da barreira do idioma, né? Claro. Como eu já falei pra vocês, nessa fábrica que a gente trabalha, não é uma fábrica que tem brasileiros. Lá, a maior parte das pessoas, eles são japoneses mesmo. Tem filipinos e vietnamitas. Mas de brasileiro, no nosso setor só nós 2, e agora tem uma brasileira trabalhando num outro setor, a gente não tem contato lá dentro. Então, assim, a gente tem essa dificuldade óbvia do idioma, porque nós não falamos japonês. Os nossos chefes lá dentro, eles só falam japonês. Então, assim, no começo, quando a gente entrou lá, eles vinham com um tradutorzinho, assim, pra falar com a gente. Aí, passado algumas semanas, né, eles esqueceram o tradutor. Às vezes, eles vêm falar com a gente, assim, falando mesmo em japonês, e a gente vai pescando umas palavras do que eles estão falando e tenta assimilar. Eu acho que ela tá mandando eu fazer isso, eu acho que ela tá mandando eu fazer aquilo. Hoje eu percebo que a gente também consegue entender, entre aspas, né, com mais facilidade o que eles estão pedindo, porque como é algo que repete todo dia, você começa a entender. Mas tem vezes, gente, que assim, elas vêm pedir alguma coisa pra gente que a gente não entende nada, nem uma palavra dentro da frase. E às vezes o nome do tradutor que eles usam é Poketalk. Aí às vezes eu olho pra minha chefe e falo Poketalk, onegaishimasu, tipo, pega o Poketalk, por favor. Daí ela faz tipo que não, entendeu? Acho que eles já esqueceram que a gente não fala. E, enfim, esse é algo que pega. Mas assim, gente, a gente veio pro Japão. Quem tem que saber falar é a gente, né? Não são eles que tem que saber falar inglês ou querer se virar. Mas mesmo assim, continuo com a opinião de que eles têm muita paciência, né? Principalmente a líder lá do nosso setor, ela sempre fala bem devagarinho,
pra gente tentar entender o que ela tá falando, super gentil, super paciente. Tem as nossas colegas filipinas lá, a gente tem mais contato com 2 delas, né? Na verdade, só tem elas 2 de Filipina, né? Ó, Quase sempre. dependendo, eu trabalho meio período, assim, do dia com elas. Mas na maior parte, não. Eu trabalho com japoneses, mas as nossas horas extras, que é das 5 da tarde às 8 da noite, a gente faz com elas. Então, assim, lá a gente conversa sobre várias coisas. Música, comida, né? Fica perguntando sobre curiosidades do país, uma da outra. Mas, assim, elas, gente, sem brincadeira, as meninas filipinas, elas ajudam muito a gente em todos os aspectos lá dentro da fábrica. Tanto para traduzir o que as nossas chefes às vezes falam pra gente e a gente não entende, como ensinar mesmo. Elas ensinam demais, com a maior paciência. A gente percebe que elas têm um carinho grande assim para ensinar, então eu sou muito grata por ter elas lá. E como elas são antigas, elas sabem de todos os processos lá, então sempre elas explicam muito bem. Isso, uma tá lá há 4 e a outra tá lá há 8 anos. Agora sobre o trabalho em si. Nós estamos gostando? E aí, Ilian, o que você tem pra falar? Gostar é complicado, né, essa palavra aí. Gostar, eu gosto de ficar em casa assistindo Netflix. Brincadeira, gente. Não, mas assim, falando sério. Não é o trabalho que a gente veio achando que fosse fazer. Ok, isso aí já tá superado. Mas, assim, eu acredito que tenha pontos positivos e pontos negativos, né? Eu vou começar pelos pontos negativos. Pra mim, eu acho que, óbvio, o que mais pega, gente, é que essa fábrica fica a 50 quilômetros daqui. E não são 50 quilômetros normais, são 50 quilômetros pegando a montanha, né? Então, assim, a gente demora 1h30, 1h20, 1h30 pra chegar e depois 1h30 pra voltar. Então, assim, eu acho que o que a gente mais se queixa durante os dias de cansaço extremo é assim, nossa, mãe, ainda tem 1h30, né? Então a gente perde 3 horas do nosso dia só dentro do transporte. Eu acho que isso é o que mais pega no ponto negativo. As pessoas me perguntam muito aqui nos comentários, no Instagram, até pessoalmente, mas por que vocês não se mudam para perto da fábrica? 2 principais motivos. Primeiro, a empreiteira que atende a gente, ela não tem apartamentos fora de Kani, que é a cidade que a gente mora. Então, se a gente fosse mudar lá pra Mizunami, Kate ou alguma cidade lá perto, a gente teria que pagar a luva. Ela funciona como se fosse um calção, só que diferente do Brasil, não é devolvido, tá? Quando você sai. E é um valor bem alto. No momento, a gente não gostaria de investir esse dinheiro. Investir não, gastar, porque não é investido. Não vai voltar. Segundo grande motivo, gente, lá, se a gente chegar a sair dessa fábrica, não tem muitas opções, né? É bem limitado lá aquela região. A gente, basicamente, eu vou falar assim de um jeito, não teria o que fazer por lá. Até tem umas fábricas de cerâmica, enfim, mas eu vi que pagam bem, bem pouco. Então não é interessante pra gente. Como a gente tá vendo esse emprego, enxergando esse emprego na fábrica, não a longo prazo, sabe? A gente prefere ficar por aqui mesmo e se precisar mudar, a gente prefere mudar de fábrica do que mudar de cidade. Ou então, por exemplo, mudar de cidade para uma cidade grande, maior, com mais oportunidades de emprego, mas não vai ser o caso de mudar lá para perto, tá bom? Então, o outro ponto pra mim negativo. Lá a gente não pode lanchar, certo? Lá a gente pode tomar o café da manhã, um almoço e depois você só vai poder comer na hora que você estiver saindo às 8. Então a gente fica da 1 da tarde até às 8 da noite em jejum. Não pode comer, são 7 horas. Chega ali 6 horas da tarde, né? O bicho pega na fome. Então, assim, essa parte também é uma coisa que eu gostaria muito que fosse diferente. Mas também é algo que a gente acaba se acostumando. Eu sinto até que meu estômago diminuiu já. Quando eu vou comer, gente, assim como quando eu comecei a namorar o Leão há 10 anos, eu
eu não aguentava comer um lanche inteiro. Aí ele acabava comendo minha metade. Voltou a ser assim, já aqui. Mas enfim, esse é um ponto que eu acho que poderia ser diferente lá. Pelo menos quando a gente acaba ali o TADE, que é o horário normal, 5 da tarde, naquele intervalinho das 5, a gente podia pelo menos beliscar alguma coisa, né? Só explicando pra vocês o porquê que a gente não pode, tá, gente? Lá a gente usa, já de novo, eu vou falar, assiste o outro vídeo que vai estar aqui no link da descrição, que lá a gente contou. Mas lá a gente usa uma roupa que é toda fechada, tem todo um lance de uma higiene, assim, lá. Então a gente não pode tirar essa roupa toda ou esse uniforme aí extra que a gente usa durante o trabalho, nem mesmo no intervalo, tá? O único momento que a gente tira ele é pra almoçar. Então não dá pra você ir correndo lá no refeitório e comer alguma coisa, não pode. Junto a isso, eu venho trazer o terceiro ponto pra mim. Gente, o horário de almoço, quando a gente entrou lá na fábrica, eles falam que a empreiteira tinha falado que o horário de almoço é 40 minutos. E no Brasil, na minha cabeça, vou ficar 40 minutos, vai dar pra gente dar uma descansada, enfim. Só que dentro desses 40 minutos, você tem que usar esse tempo pra tirar seu uniforme, ir lá, lavar a mão, depois colocar seu uniforme. E no fim das contas, sobra mais ou menos 15 minutos. Pra mim, tá? Sobra mais ou menos uns 15 minutos pra eu comer. Bom, então é mais isso, assim, essa parte do horário de almoço ser curto, ser 15 minutos, a gente sempre tem que comer correndo. Na verdade, lá a gente faz tudo correndo, né? Tem que comer correndo pra poder se vestir logo, escovar dente logo. E é um ponto, assim, que eu não sei como funciona nas outras fábricas, quando não tem todo esse rigor no uniforme, né? Se as pessoas conseguem comer com um pouquinho mais de calma, enfim. Ali não, eu conto assim, eu sento pra almoçar 1 da tarde, 1h13, 1h14, eu já tô levantando pra escovar o meu dente. Pra dar tempo de, quando toca, tipo um sino, você já tem que estar ali de volta a postos na sua estação. O problema é que não é igual recreio de escola que a gente tá acostumado, né? Tocou o sino, você já tá lá na porta pra sair. E você só volta na hora que toca o sino pra voltar pra sala, né? Aqui não. Aqui você tem que estar trabalhando até a hora de tocar o sino, certo? Aí você vai chegar lá em cima e já passou pelo menos 5 minutos. Aí, na hora que o sino tocar de novo pra voltar, você já tem que estar lá dentro. Não é tipo, tocou o sino, você levanta da mesa e vai. Então, assim, são 40 minutos, mas não são. Porque 40 minutos você tem que fazer todo o rolê ali, não é só 40 minutos pra você aproveitar o seu horário de almoço. Não é. Outro ponto, assim, que pra mim eu gostaria de falar pra vocês, como a gente sai de casa 5h50 da manhã e chega em casa de volta 9h30 da noite, a gente praticamente, assim, não tem como fazer, a gente não pega as coisas abertas, vamos dizer. A maior parte das coisas aqui na nossa cidade, os estabelecimentos, eles fecham cedo. Então assim, putz, eu esqueci de comprar tal coisa no fim de semana, eu vou lá no mercado. A gente não tem muito essa possibilidade, tá? A não ser que vá na conveniência. Porque aqui o Japão é muito famoso pelos combines, que são as conveniências. E tem uma próxima aqui de casa que fecha às 10, né? 11 horas da noite. Então, se por uma emergência precisar de alguma coisa, vai ali de bicicleta, mas dia de semana a gente não tem tempo pra fazer nada além de chegar, tomar banho, jantar e dormir. É que na verdade o problema não é nem esse de fechar, é que a gente nem tá com vontade de sair. Agora você imagina você trabalhando por 11 horas, depois você ficou mais 1h30 dentro da van, e aí você vai ter pique pra subir na bicicleta e comprar, sei lá, gente, não tem, a gente tá, então assim, só o pó. E a maioria das coisas que tem, a gente tem que enfrentar uma mega subida ali, então a gente nunca vai. Sim, então pra quase todos os lugares que a gente for querer ir na nossa cidade aqui de bicicleta, a gente tem que enfrentar uma subidona. Então a gente não quer encarar a subida, tá? Dia de semana. Então assim, os pontos negativos que mais pegam pra mim são esses. Agora, eu preciso falar também dos pontos positivos, né? É claro. Como eu falei pra vocês, lá é um trabalho relativamente leve, tá? Tirando quando eu fico na expedição, que eu preciso geralmente pegar umas caixas. O Leão pesou esses dias.
Cada saco tem 8 quilos e vão 2 sacos nessa caixa. Então, assim, é um trabalho relativamente leve, tá? A gente tem colegas que trabalham com autopeças, que precisam pegar coisas bem pesadas o dia inteiro ali, então eu não consigo nem imaginar como seja. Não é um... Outro ponto, assim, além de ser leve, como o Leandro falou pra vocês, não é linha, não é uma coisa assim que você não tem tempo, esteira, você não consegue nem ir no banheiro se precisar. Não, ali, cara, se eu tô apertada e não deu a hora ainda do intervalo, eu falo pra colega, eu vou lá no banheiro rapidinho. Então, assim, com exceção dessa função que eu falei pra vocês, que eu comecei essa semana, que é uma esteira, e mesmo assim eu não fico o dia inteiro lá. Lá, a maior parte das coisas, assim, eles te dão algo ali, vamos dizer, um saco, e você precisa fazer em 1 hora aquilo ali, não é uma loucura, enfim. Outro ponto positivo, que eu acho que é o que a maior parte das pessoas que vêm trabalhar no Japão esperam, é que tem muita hora extra pra fazer. Sempre. Gente, nessa fábrica, vou falar assim, ainda bem, né? Ainda bem, todos os dias você tem que fazer 3 horas extras. Meio que quando você entra lá, você vai fazer um contrato, e nesse contrato você já vai ter ali 3 horas extras? Sim, não. Então, se você botar sim, você vai fazer todos os dias 3 horas extras. O mês de junho, que se encerrou ontem, a gente completou 60 horas extras. Foram 22 dias úteis, e 20 dias deles nós fizemos 3 horas extras. É bom. Isso, tem isso. Aqui o limite, gente, mensal é de 60 horas extras. Eu acho que tem uma somatória no ano que é um limite que, se você fizer 60 horas todos os meses, você vai estourar. Então, alguns meses, tipo 3 meses por ano, a gente faz 45. Mas no geral, a gente faz 3 horas extras todos os dias. É bom na parte do dinheiro, é óbvio, né? Quando você faz a hora extra, a gente ganha 25% a mais por hora do que o horário normal. Então, assim, pra quem tá querendo juntar dinheiro, a hora extra é bom, né? Bom, uma coisa que muita gente me pergunta aqui, mas vocês não falaram até agora quanto que vocês ganham. Gente, aqui, eu quero fazer um vídeo ainda aqui pra vocês, bem certinho, assim, sobre o nosso custo de vida, o salário exato, mas só pra falar, assim, rapidinho pra vocês, nessa fábrica, a gente ganha 1.200 ienes a hora. Aqui a gente não ganha um salário exato mensal como no Brasil, tá? A gente ganha aqui por hora. Então, se você não trabalhar, você não vai receber. Aqui a gente ganha 1.200 a hora, e a hora extra 1.500, que são 25% a mais. Não é um salário super alto, né? Mas eu acho que dentro do que a gente faz lá, tá ok. E aqui na região que a gente mora, essa é a média do que as pessoas ganham por hora. Eu e o Leão, a gente ganha o mesmo salário. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouco, pra quem tá com intenção também, né, de vir pro Japão. Eu quero pedir pra vocês de novo pra se inscreverem aqui no canal. Vamos tentar chegar nos 5.000 inscritos. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos, porque ajuda muito a gente e vai ajudar também a fazer, né, o nosso canal crescer e a gente trazer cada vez mais conteúdos como esse aqui. Então é isso. Obrigada, um beijo e até a próxima!